Saudações, queridos, que a graça e a paz de Deus, no grato e doce amor de Jesus Cristo, habite o teu coração. Meus caros, esses dias eu fiz um vídeo sobre gratidão. Expliquei um princípio da gratidão bíblico e como ele afeta diretamente a tua vida, principalmente a tua prosperidade. Eu tive um feedback bastante positivo, bastante irmãos gostaram desse tipo de conteúdo e eu resolvi contribuir um pouco mais. O desejo do canal aqui é apenas a contribuição do conhecimento. Óbvio que você não precisa concordar comigo, tem muita gente que vem aqui só para discordar, mas aí você vai ler, né? Infelizmente, você vai ler os comentários, você vê que não adianta nem contender com uma pessoa dessa, porque mas nem o vídeo entendeu, o princípio daquilo que o vídeo está dizendo não entendeu, não tem a menor noção do que está sendo comunicado e faz uns comentários totalmente fora, desconexo. Você vê que não adianta, não compensa nem ir lá e responder. O vídeo de hoje eu quero falar, queridos, é sobre o perdão. Você não tem noção, ou a maioria não tem noção, da importância que o perdão tem. E como não ser um homem e uma mulher perdoadora te condena, mesmo você sendo perdoado por Cristo, no ato da cruz, na tua fé, no teu ato de crer, na tua confissão, na tua profissão de fé, no batismo. Tudo isso pode estar redondinho, mas Jesus veio e advertiu veementemente sobre isso. Tem um assassino dos anos 90 nos Estados Unidos, conhecido como assassino do Green River, ou assassino do Rio Verde. Ele foi condenado por mais de 49 assassinatos de moças que viviam como profissionais do sexo, por assim dizer, ou em situações de vulnerabilidade, como meninas adolescentes que fugiam de casa e começavam então a viver uma vida promíscua para se manter. Essas pessoas eram presas fáceis, mas existe um estudo que chegaram a uma conclusão que existe muito mais do que isso. Então este homem ele foi condenado a 480 anos de prisão, e em uma audiência, nos Estados Unidos é diferente aqui do Brasil, as pessoas que são vítimas, elas têm direito de ir lá e desabafar, falar, confrontar o assassino, o criminoso, quem quer que seja. E neste evento em questão, eu vou exibir para vocês aqui um pequeno vídeo desta audiência. As pessoas entravam ali e discutiam e esbravejavam e expressavam a sua indignação justificada, e afinal aquele senhor havia matado um familiar, uma filha, uma moça da casa, da família, enfim. E as pessoas desejavam que ele fosse para o inferno, se eu pudesse eu te picava. Aquele ódio justificado, se você for dar uma olhada, humanamente falando, é justificado. Qualquer ser humano que aconteça isso com ele, ele vai reagir dessa maneira. Essa é a nossa natureza humana. Mas aí entra um senhor de barba branca, cabeça branca, de suspensório, e fala para este assassino: olha, o senhor dificultou bastante a minha vida, porque eu sou um cristão e o meu Deus manda eu perdoar. E o senhor tornou isso muito difícil. Então todas essas pessoas aqui te odeiam, mas eu não. Eu te perdoo. E quando ele disse que perdoava, o poder do perdão foi tão forte que aquele assassino, irmãos, que em todos os confrontos que ele teve com as pessoas que eram familiares das vítimas, ele expressou apenas deboche, desdém. E um sociopata, um psicopata, até onde eu entendo, eles não têm sentimentos, Se tiver, um sociopata talvez seja uma patologia um pouco diferente, mas são quase que imunes a essas reações emocionais, Pensam apenas em si, não se sensibilizam com um sofrimento alheio, Pode até ter sentimentos, mas que sejam sentimentos egoístas. Queridos, e quando aquele homem, nosso irmão na fé, porque se não é teu é meu, irmão na fé, disse àquele homem que assassinou a sua filha, disse: olha, eu te perdoo, o Senhor está perdoado. Mas essa ação ele fazia pelo amor de Cristo que habitava o seu coração, e ele entendeu que ele deveria perdoar os seus ofensores, porque é isto que a Bíblia nos manda fazer, e ainda nos condena por não fazer. Aí você vai dizer: mas eu no lugar dessas pessoas também não perdoaria essa pessoa. Maravilha, natureza humana é exatamente isso. Eu concordo com você que a minha natureza também não ia querer, mas se eu sigo a Cristo, eu deveria então lutar para que isso fosse feito, como objetivo central da minha missão
aqui na terra, para não que as minhas obras vá alcançar salvação, mas que isso vai evidenciar a salvação de Cristo em mim. É evidência de que eu fui transformado num novo ser, numa nova criatura, que foi renascida aos moldes de Cristo, que enquanto na cruz esbofeteado, crucificado, lancetado, cuspido, humilhado, escarnecido, disse: perdoa-os, Pai, porque não sabem o que fazem. Este homem, quando disparou ali o perdão para o assassino em série, o serial killer, contra todos os prognósticos da ciência, da saúde, de comportamento, da psicologia, da psiquiatria, este homem não aguentou o impacto do perdão. O perdão é tão poderoso que quebrou as barreiras do coração de gelo de um psicopata, de um serial killer, e fez ele chorar nesta audiência. Esse vídeo eu quero que você assista para você entender primeiro como o perdão é poderoso para quem recebe e tão poderoso para quem dá. Pega a visão, assiste o vídeo a seguir, eu já volto para comentar. Gary Ridgway sat there stone-faced as victims' relatives damned him and mocked him. He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death. He's gonna go to hell, and that's where he belongs. But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness. Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and it is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. Vocês viram que, infelizmente, o vídeo é legendado, mas aí vocês vê, realmente ouve a voz das pessoas, né? Você viu que quebrou a muralha de gelo e o homem desabou, quebrou todo aquele aspecto de desdém que ele tinha. Ele foi impactado com uma ação cristã tão poderosa. E é sobre isso que eu queria falar com você bem rapidinho. O perdão, se você não perdoa, você não é perdoado. Pega este verso aqui, olha. Mateus 6, verso 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Agora esse restinho aqui te pega qualquer um. Se porém não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Eu disse no começo do vídeo que mesmo que você seja um homem que perdoou, na verdade que foi perdoado, na verdade que foi perdoado, mas não perdoa, a tua ação de não perdoar te faz tornar de volta ao ser um homem não perdoado. É exatamente o que está escrito aqui em Mateus, queridos, do verso 34, 33, na parábola do credor incompassivo, que está em Mateus 18, a história narrada lá de forma bem sintética é que uma pessoa que devia ao rei foi chamado a uma audiência e apelou pela misericórdia do rei, e o rei o perdoou. Saindo dali da presença do rei, esta pessoa encontrou um outro que o devia e cobrou a dívida. E essa pessoa não tinha como pagar, ajoelhou, prostrou, pediu misericórdia, da mesma forma que ele tinha acabado de fazer com o rei. Só que ele, endurecido de coração, queria receber a dívida, chamou os guardas e mandou prender este homem, e assim, por consequência, sua família também. Alguém viu e falou: ué, mas você não é aquele que acabou de sair da presença do rei, foi perdoado e agora você não perdoa o outro? Sim. Chamou e levou ele ao rei, contou ao rei aquela história, e o senhor, aquele rei, indignado, retirou o perdão e o condenou. Finalzinho, no versículo 36, 33, 34 e 35, para você entender, do capítulo 18 de Mateus, que é o final dessa história. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu tive misericórdia de ti? O rei dizendo a esta pessoa. E indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Aí o Senhor Jesus deixa essas palavras assim, no verso 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes a cada um a seu irmão as suas ofensas. Pega a visão aqui de como é importantíssimo o perdão. Querido, a grosso modo,
Você foi perdoado pelo ato da cruz, pela obra da cruz de Cristo. Ok, está tudo certo quanto a isso. Aí você não perdoa os teus irmãos. O Senhor Jesus, não é o Eduardo do canal do Aldo Evangelho, é o Senhor Jesus, está lá em Mateus 18, verso 35. O Senhor Jesus dizendo que o Pai Celestial vai fazer a mesma coisa que esse rei fez com este homem aqui. Vai retirar o perdão e lançá-lo para os seus atormentadores. Está explicadíssimo, não precisa nem ter interpretação do texto. Está explicadíssimo. Se você não tem condições de perdoar, você não perdoa, logo você não terá perdão também. Veja lá o que está no Pai Nosso. Perdoa-nos assim como nós perdoamos os nossos ofensores ou devedores, dependendo da tradição. Ou seja, perdoa-nos assim como nós perdoamos. Ou seja, o perdão que eu recebo de Deus é como eu perdoo os meus irmãos. Está condicionado à medida que eu perdoo. A mesma coisa a misericórdia. Vai nas bem-aventuranças. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Os que não são misericordiosos não alcançarão misericórdia. Então tem um monte de gente falando isso. O Senhor só quer o coração. Se fez mal, o Senhor vai te justificar. Veja bem que é exatamente o contrário. É entender que perdoar é mais do que doar. O prefixo per, para quem não conhece, dá um Google aí, dá uma pesquisada, você vai ver que o prefixo per, vou usar uma palavra aqui para você entender. Tem muita coisa que está feita, mas não é perfeita. Ok? Entendeu a linha de raciocínio? Feito, mas não é perfeito. O que é o feito? Realizou-se. Agora, o que é o perfeito? É o máximo daquela situação, o máximo que poderia produzir naquela obra, o melhor possível, né? O melhor possível se enquadra no perfeito. A palavra perfeita é o máximo do que se pode fazer. Queridos, o oposto do amor não é exatamente o ódio. O oposto do amor é o egoísmo. O egoísmo quer tudo para si, tudo para mim. Isso é ser egoísta. Em todos os aspectos da vida, eu centralizo tudo para mim, querendo para mim, certo? O amor é doar-se. Veja o que Cristo falou: eu não vim para ser servido, ou seja, eu não vim para ser egoísta. Eu não vim para querer que me sirvam, eu não quero para mim. Eu vim para servir, ou seja, eu vim para doar. Ele doou-se para nós. Ele é o doador da vida, né? Para que fique entendido. Então, se o oposto do amor é o egoísmo, que é o que quer para si, o amor é doar. Então, o egoísmo para mim, o amor doar para os outros. O que significa então doar? Perdoar é a perfeição da doação. Perdoar é o ato de Cristo conosco, o ato de Deus para conosco. Perdoar, ou seja, nós éramos os culpados, nós que o ofendemos, nós que éramos os criminosos contra ele, nós que nos rebelamos contra ele, certo? Então uma retratação seria o mínimo, né? Mas ele veio e gratuitamente nos perdoou. Então quando você perdoa, você está doando além de si mesmo. O próprio Cristo vai dizer aqui, queridos, em Mateus, eu gostaria que vocês vissem isso aqui, Mateus 5, é pequeno, o vídeo está um pouco longo, mas é pequeno. Mateus 5, versos 44, 45 e 46, vou colocar na tela. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazem bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Para mim ser filho do meu Pai que estás nos céus, eu preciso produzir esses frutos. Quando eu digo que o que é pregado nos púlpitos não te leva a essa consciência, é por isso que está te matando. Está falando para você ser bonzinho, ser honesto, ser um bom pai de família, ser firme, falar a verdade. Essas coisas, queridos, não está te levando à centralidade da mensagem do Evangelho. Falar a verdade, ser honesto, ser um homem direito, uma pessoa, uma mulher direito, honesta, que honra o seu casamento, honra os seus filhos. Tem muita gente assim, mas que não é renascida. Não renasceu em Cristo, porque a transformação do velho para o novo homem o condiciona, o capacita para viver o que este verso 44 está dizendo aqui. É uma mudança tão brusca, drástica, que o ser que antes odiava, era egoísta, agora ama e se doa, perdoa. É terrível isso daqui, olha, e é isso que me faz filho. E não são palavras minhas, interpretações minhas aqui do canal. Muito pelo contrário. Depois olha lá no 45. Porque faz o que
porque faz o que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, olha isso aqui, pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Ou seja, se você amar quem te ama, você gostar de quem gosta de você, quem te faz bem, você não tem nenhum galardão. Nenhum galardão. Amor não é sentimento. Tem muita gente que confunde que amor é sentimento. Não, amor é mandamento. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos, amai o teu próximo como a ti mesmo. Ou, por fim, que ele disse, amai-vos como eu vos amei, que é a excelência da coisa, o supra-sumo da coisa, certo? Então você veja bem, se você ama quem te ama, não tem galardão nisso. Então, olha lá, amai os vossos inimigos. É exatamente o que esse homem fez nesse vídeo. Aquela pessoa tirou a filha dele por motivos totalmente egoístas. Nada justifica tirar a vida de alguém, mas se fosse um acidente, né? Um acidente que é involuntário, a pessoa não tinha a intenção, né? É o culposo, não o doloso. Ainda assim você sente um certo sentimento de raiva daquela pessoa, porque ela não prestou atenção, foi desatento, enfim, foi imprudente e tal, vai ter alguma coisa. Porém, aquilo ali é totalmente doloso. A pessoa fez porque quis fazer, por caprichos totalmente inumanos, pela uma sede de um pecado sem explicação. E aquele homem olhou para ele e falou assim: eu te perdoo. Aquilo impactou tão fortemente aquele serial killer que desmoronou toda a sua frieza inumana. O que eu quero dizer para você é que dos dois lados o perdão, tanto para o perdoado quanto para aquele que perdoa, ela é a equalização da balança, porque não há ninguém que mereça tanto o teu ódio quanto você merece o ódio de alguém. Porque você também merece a justiça de Deus, a justiça de Deus, se me pegar, se te pegar, te lança para o inferno, querido. A nossa grande sorte é que nós somos cobertos pela misericórdia. Cristo morreu no nosso lugar, né? Falar na língua de hoje, ele pulou na bala, né? Tinha uma bala em nossa direção. É aquilo que João Batista dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ou seja, tinha uma ira vindo de encontro, de colisão frontal contra a humanidade. Era a ira de Deus. E Cristo entrou na frente dessa locomotiva e foi atropelado, esmagado por ela. E aí comprou-nos a salvação, reconciliando-nos com Deus, certo? Então ninguém merece, tudo é imérito nesse sentido da salvação, é imérito. Então quando você olha para alguém e não consegue disparar o perdão, entenda, você não está sendo mais perdoado. É um alerta que eu quero fazer, porque essas coisas não se ouvem nos púlpitos, não se vêem essas pregações, não impactam a igreja com isto, para que a igreja realmente esteja alerta. Você não vai ser salvo pelas tuas obras, mas essa transformação é exigida para que você esteja na salvação. Não é as tuas obras que vai te salvar, as obras de Cristo em você, mas você precisa estar focado em querer isto. Você acha que este homem, quando perdoou o assassino da sua filha, estava querendo perdoar ele? Mas então eu estou dizendo que não foi de coração. Não foi de coração, porque ele buscou em Cristo esse suporte. Esse suporte ele buscou em Cristo. E a graça, tá? Não é a CCB, não é as falácias de bênçãos, tá? A graça do Filho de Deus, o favor e mérito, ele também é um poder capacitador, que te transforma em um ser egoísta, de egoísta para um ser amoroso e perdoador. Receba esta visão, esta benção. Esta benção eu desejo profetizar a todos vós. Recebam o amor e a força para perdoar. Caso contrário, nem filho, nem salvo. É o que a Bíblia diz, não é o que eu digo. É impossível? Sim, mas é possível através dele. Através dele, nada é impossível. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.